Voltamos no estudo do Apocalipse aqui no capítulo 11. Vamos iniciar, vou colocar esses links aqui. Existem muitas ligações no capítulo 11, principalmente a partir do capítulo 11 com o livro de Daniel e vários dos temas que a gente já tem falado aqui, de medida, contagem, numeração. Vamos aqui nesses links antes da gente até iniciar, porque no capítulo 11 a gente vai ver a sétima trombeta tocando. Então o número 7 é muito importante. A gente vai ver um corte ao meio também. Por quê? Porque a gente vai ver vários números aqui. 1260 dias, 3,5 anos, 42 meses. Tudo isso igual a 3 anos e meio, ou 3,5 dias nessa relação do número 7, a metade desse número. Então, alcançando o 7, esse sábado, esse descanso de Deus, ou estar dividido. Vamos falar sobre isso. Fala também sobre o templo, o lugar santo, o santo dos santos e o pátio. Veja só, sempre a questão do número 2, uma divisão ou uma ligação, uma união com Cristo ou com Deus. Veja só o templo, lugar santo e o santo dos santos, versus o lado de fora do templo, o pátio, o átrio. A gente vai falar sobre isso no capítulo 11 também tem. A metade do número 7, como tenho falado, vários desses números aqui, a metade dos 7 anos, ou dos 7 dias. A gente vê duas cidades aqui, Jerusalém e Sodoma. Na verdade, no capítulo 11 fala da cidade santa e fala de Sodoma também. Sodoma, que ali no Gênesis iniciou-se como uma cidade fértil, mas depois do julgamento ali de Deus, caindo fogo ali, Sodoma se torna uma cidade infértil. É esse o tema de Sodoma por todo o Antigo Testamento e Novo Testamento também. E a ligação disso com a noiva, né? Fértil, infértil. A gente vai falar sobre isso. Duas testemunhas, duas oliveiras, dois castiçais. Realmente uma divisão ou não. O tema principal do Apocalipse, Deus engrandece os seus, esse tema de numeração, diminui os infiéis, é o grande pacto, esse número 7, juramento, está ligado ao 7, entrando no descanso de Deus. A gente está conectado ao que é celestial, esse número 2, ou o número 2 também ligado à parte negativa, divididos ao meio. Vamos falar sobre isso. O número 7 que tenho mostrado durante esse estudo, muita ligação com essas palavras aqui. Um slide que eu já tenho mostrado, vou passar rápido aqui. Sábado, remover, cessar, descanso, 7. Palavra fartar, saciado, que vem dessa questão de estar completo, cheio. Jurar, juramento. Veja só, tudo ali na mesma raiz do 7. Muitas leis sobre o descanso da terra, etc., que se liga ao homem. Não à toa nas trombetas a gente vê terra e céu sendo atingidos. A gente continua. Outro link aqui. Também um link que já mostrei antes. E mostra as trombetas desde o capítulo 9. Na verdade, até antes, no capítulo 7 mesmo, a escolha dos 144 mil. Até o capítulo 14, veja só. Mas aqui no capítulo 9 até o 14 a gente vai ver esse tema de boca, ventre, a questão de gafanhotos que devoram. No capítulo 9, muito importante o abismo, né, ligado ao ventre, eu tenho falado sobre isso. No capítulo 10, esse livrinho, doce na boca, amargo no ventre. Veja só essa ligação de boca, ventre, alimento. As duas testemunhas falam de boca, de falar, né, uma boca que alimenta, na verdade, a palavra de Deus saindo e devora os inimigos também, esse tema de devorar, ventre, né? A besta, o tema de bestas, inicia, besta os vence, os devora, de uma certa forma, né? Devorar. Apocalipse capítulo 12, a mulher, nessa questão de ventre, continua no deserto, alimentada, dragão, a água vem da boca do dragão. Capítulo 13, bestas, guerra aos santos, boca de blasfêmia, veja só, tema de bestas, 144 mil finalmente no capítulo 14, nome do Pai, questão de Pai, Filho, geração,
A boca que sai um cântico novo ali, um cântico que ninguém conhece, e a boca que não tem engano. Veja só, todos esses temas é muito importante porque mostra que a gente continua aqui no capítulo 11 nesses mesmos temas. E aqui no capítulo 11 a gente vê essa questão de medição. Veja só esses números, a grande ligação com Daniel. Eu coloco aqui em fundo azul várias palavras que vão ligar ao livro de Daniel. Essa questão das testemunhas. E veja só, a besta que sobe do abismo desfará a guerra com as testemunhas. Então, besta, o livro de Daniel, sobe do abismo, volta ali o capítulo 9, o abismo que a gente tem falado, o interior, que a ligação com os órgãos internos do crente, a tipologia bíblica mostra isso. Então, algo interior, realmente a religião, muitas coisas ligadas a isso, o mundo, realmente essa besta, essa questão de bestas no Apocalipse que fala de religião também, o interior, infelizmente, do povo de Deus longe dele, sendo devorados. Mas veja só, quantas vezes a gente vai ver essa questão de grandeza, de medição aqui no capítulo 11. Medir o templo, poder, essa questão de força, poder. Veja só, grande cidade. 3 dias e meio, sempre essa divisão do 7, grande temor, grande voz, grande terremoto, questão de 10ª parte, 7.000, numeração também, grandes vozes, veja só, os reinos do mundo, o livro de Daniel. O livro de Daniel, os reinos do mundo vão ser do nosso Senhor, vão ser da igreja também. Veja só, e grande poder, grandes, pequenos e grandes, O templo de Deus finalmente vai abrir ali no céu, vozes, trovões, grande saraiva. Veja só, a 7ª trombeta sendo tocada. A gente vai ver a cidade santa, Nova Jerusalém, já falei desse contraste, a cidade santa e Sodoma. A Arca da Aliança que vai aparecer aqui também. Então é muito importante esse contexto do Apocalipse, passo até Apocalipse 12, que vai ter muita relação também nesses temas. Estrela, chifres, muita ligação com o livro de Daniel, estrelas no capítulo 12, também até antes disso no livro de Daniel fala disso, os crentes como estrelas brilhando. E aqui no Apocalipse a gente vai ver as bestas, Miguel e a ligação com Daniel, esses números todos que ligam ao livro de Daniel também. Então a gente vai comentar sobre isso e vai aprofundar mais nesses tópicos aqui. Então, tempo, tempos e metade de um tempo, veja só, o livro de Daniel também fala sobre isso. Água como um rio, dilúvio, 70 semanas fala disso. Então, enfim, a gente volta aqui no capítulo 11 e vai iniciar a partir do primeiro verso aqui. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. Chegou o anjo e disse: levanta-te, mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Essa questão de medir, tópico que a gente vem falando bastante, questão de diminuir, o crente ser diminuído a carne e realmente o crescimento em Cristo. Então somos pedras vivas, 1 Pedro, edificados casa espiritual, sacerdócio santo, oferecer sacrifícios espirituais. Esse é o verdadeiro templo. E Deus, para isso, vai medir o templo, o altar, os que nele adoram, aqui no capítulo 11, da ligação com o final do Apocalipse, quando o templo é formado. Então há muita ligação, a igreja subindo, a gente vai ver aqui no capítulo 11, esse tema também. Em Efésios, alguns versos aqui, feitura de Deus, criados em Cristo, toda a ligação com o templo, edifício bem ajustado, templo santo no Senhor. Conhecimento do Filho de Deus, essa estatura, essas medidas que são as medidas da cidade, da Nova Jerusalém, do templo também. Então Deus nos mede, por isso a gente vai ver esses números também, 1260 dias, 42 meses, 3,5 tempos. Muito importante esse contexto no Apocalipse e com o livro de Daniel e aqui também com o livro de Zacarias, que mostra do cativeiro ao templo, veja só uma medida. Vários versos aqui em Zacarias, só um resumo, tem outros estudos em Zacarias, mas muita coisa ali importante. Mede ali, no capítulo 2, uma corda para medir Jerusalém.
da profecia que muitas nações se juntarão ao Senhor, serão meu povo. Isso tem acontecido já. O Apocalipse vem mostrando isso também. A igreja, antes não éramos nação, uma nação que realmente fala a língua de Deus, que está obedecendo seus mandamentos, uma nação que tem uma terra prometida, uma nação que tem terra, que tem rei, que tem uma língua própria, que está junto ali do Senhor, que tem um templo, que tem uma cidade, todas as características de uma nação do Senhor. Diminuindo, né, a grandeza, cavalo, jumentinho, ali em Zacarias 3 até o capítulo 13. E ao final de Zacarias, a Nova Jerusalém, muita ligação com o Apocalipse, a festa de tabernáculos, que a gente vai falando também sobre isso. Essa questão de adorar, né, que aqui no primeiro verso fala, é um slide que eu já mostrei aqui no capítulo 3, verso 9, só repetindo a ligação de adorar com se prostrar, né, se tornar pequeno realmente para o plano de Deus. É muito importante esse contexto também, que liga ao contexto do Apocalipse, e um reinado que o mundo se prostrará à igreja. Lindíssimo esse tema, com se a igreja, nós agora nos prostrarmos, formos pequenos, nossa carne for pequena diante do projeto de Deus, de Cristo de Deus, o que vai acontecer? Vamos ser elevados a um reino. Essa questão dos 144 mil em tronos que vão julgar, aqui vários versos no Apocalipse que mostram isso, né? E as nações vão se prostrar, e a igreja, como o Novo Testamento fala, na verdade por toda a Bíblia, a igreja reinando com Cristo. Isso é lindíssimo, lindíssimo de ver. No verso 2, deixa o átrio que está fora do templo, não meças, porque foi dado às nações, pisarão a cidade santa por 42 meses. A gente vê a cidade santa, em versos depois a gente vai ver que vai falar de Sodoma. Então tem sempre aqui duas coisas, um contraste, duas testemunhas também. O número 2, a importância disso. Então o que significa pisar? 42 meses também. Pisar ali desde o Antigo Testamento, essa questão de pé, fala de um domínio, autoridade, questão de descabelo dos pés também, de Deus, nesse reinado, os cabelos ali, dos pés que é o rei. No livro de Josué a gente vê 2 versos aqui, capítulo 1 e 10. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, tenho dado a vocês. No capítulo 10, pés sobre o pescoço dos reis, após vencer a guerra, mostra um domínio realmente. Livro de Jeremias, capítulo 12, pastores destruíram minha vinha, pisaram meu campo, tornaram desolado o deserto. Livro de Lucas, capítulo 10, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Veja só, pisar não à toa, pisar porque mostra um domínio, pisar ali na serpente, por exemplo. Então também tem esse sentido de humilhar-se. Provérbios no capítulo 6, no verso 3, vai humilha-te. Essa palavra humilhar que tem ligação a pisar. Importuna o teu companheiro. Salmo 68, verso 30, repreende asperamente até que cada um se submeta. Submeter, também ligado a essa palavra pisar. E a ligação com o livro de Daniel, alguns versos aqui, capítulo 7, 8, o quarto animal terrível, pisava aos pés o que sobrava. Então não à toa que a gente vê esses temas pela Bíblia, no livro de Daniel, muito importante, muito ligado a isso. Veja só a questão das estrelas aqui, ligado também. Mostrei a ligação com o capítulo 12 do Apocalipse, aqui no capítulo 8 de Daniel, engrandeceu-se contra o exército do céu. Então somos esse exército do céu, junto com Deus, o exército celestial. E estrelas, não o exército do céu, estrelas, lançou a verdade por terra, os pisou. Então isso que significa pisar. Realmente um domínio inimigo pisando a verdade, infelizmente, por 42 meses a gente vai falar sobre isso. Que a gente vê aqui no Apocalipse 11, Daniel 8, verso 3, até quando sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados. Veja só, um tema de realmente a cidade santa ser pisada, fala realmente, infelizmente, de uma obra que não é de Deus, pisando,
Uma obra que não é de Deus pisando Jerusalém significa realmente a obra inimiga tomando conta. Infelizmente, é essa a imagem que a gente vê na igreja, nos tempos da igreja também. As palavras proféticas de Jesus para o primeiro século e para os nossos dias. Essa profecia que se aplica a vários momentos. Em Lucas, no capítulo 21, aquela questão ali que um texto relacionado a Mateus 24, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra, falando ali do templo. Nação contra nação vão se levantar, reino contra reino. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, aconteceu no primeiro século, acontece hoje, infelizmente, é a Jerusalém celestial, infelizmente, a obra de Deus cercada por exército inimigo. Veja só a tipologia. Mas não perecerá um único cabelo de vossa cabeça. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Por quê? Porque Deus conta os nossos cabelos, todas as nossas iniquidades são contados diante de Deus. Tema de numeração, contar. Veja só, Lucas 21, verso 24. Jerusalém será pisada pelos gentios. Veja só, mesmo contexto aqui do verso 2 do Apocalipse 11. Até que os tempos dos gentios se completem. Então, nós, gentios, temos sendo dado tempo de realmente conhecer a Deus, sermos povo de Deus, mas não pisar Jerusalém. Haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, na terra angústia, todo o tema das trombetas do Apocalipse, tribulação também, as trombetas, céu e terra abalados. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e glória. A gente vai ver isso aqui no Apocalipse 11 também, e também mais na frente no Apocalipse. Em verdade vos digo, não passará essa geração até que tudo aconteça. Isso tudo tem cumprimento aqui no Apocalipse. Tem estudos falando sobre essa geração de Mateus 24, muito importante ter esse entendimento. Tem outros estudos sobre isso. Receberão em dobro. As nações, quando fala esse termo de nações, fala muito de um povo que não é o povo de Deus, a falsa igreja, por exemplo. Mateus 5, sois o sal da terra. Se for insípido, como que vai fazer para salgar, né? Vai ser pisado pelos homens. Veja só, pisar não é por acaso que Jesus entra nesse tema de ser pisado pelos homens, o sal ali. E nós somos o sal. Infelizmente, a gente pisa na obra de Deus muitas vezes. Justamente Apocalipse 11, verso 2, onde a gente está, pisarão a cidade santa por 42 meses. A questão de olho por olho, dente por dente, os julgamentos de acordo com as leis de Deus, agora proféticos no Novo Testamento. A gente vê Apocalipse 14, se a igreja, se as nações estão pisando na cidade santa. Apocalipse 14 a gente vai ver o lagar pisado fora da cidade, e os julgamentos de Deus agora pisando no crente. Julgamentos de Deus agora no capítulo 14, a partir das taças, a gente vai ver Deus trazendo julgamentos e pisando essa tipologia de pisar. O reino de Deus. Apocalipse 19, aquele que pisa no lagar, a espada aguda, veja só, muita tipologia, a boca que sai uma espada aguda, a espada que tem a ligação com a boca para ferir nações. Volta lá no capítulo 14, a partir dali as taças que vão se iniciar. Capítulo 15 e 16. Então Cristo com a igreja virá, pisará em julgamento, a punição de acordo com o crime. A gente vai ver esses detalhes, é lindíssimo ver a lei sendo aplicada de uma forma espiritual, e isso o Novo Testamento mostra isso. A gente vai falar muito sobre isso ainda. No verso 3, darei poder às minhas duas testemunhas, profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Veja só, 2 links aqui. O primeiro link que eu já mostrei no capítulo 6, essa questão de roupas de salvação. Aqui as duas testemunhas vestidas de pano de saco, e dá essa ideia, o pano de saco de algo negro, como o céu se tornando negro, porque é o céu da religião, do mundo, as obras mundanas, as obras da religião se tornando escuras, e as duas testemunhas sabem disso, estão vestidas de pano de saco. Essa tipologia bíblica que mostra esse contraste de vestes brancas, o céu escurecendo, e realmente as roupas ali, pano de saco das testemunhas, e a figueira ali também, a árvore ali perdendo suas folhas, seus frutos. No capítulo 6, se não me engano, a gente viu isso.
Então, vestidos ou despidos da glória de Deus, é isso que fala, esse escurecimento do céu, esse pano de saco, que é o mundo ali, e as duas testemunhas sabem disso, espelham isso, que o mundo está. Então vão profetizando essas palavras que vêm do interior, do íntimo, do ventre do crente. Então as testemunhas profetizam contra o mundo e a religião, né? E a boca fala que o coração está cheio. A Bíblia é uma profecia. Os versos do Apocalipse, capítulo 6, 8, 9, 10 e 11 também aqui, onde a gente chega, essa ligação do céu e uma vestimenta. A gente vai para o próximo link aqui do capítulo 11, verso 3. Os vários números. Vou mostrar esses slides aqui em outros versos também, porque tem a ligação com esses números. Veja só esses números que estão aqui nesse contexto do Apocalipse 11. Corte na metade, como tenho falado, esses números, que 1260 dias é metade de 7 anos. Então, na verdade, 1260 dias, 3 anos e meio. 42 meses, a mesma coisa. 3.5 dias ou tempos, é claro, a metade dos 7. Entrando ou não nesse descanso, o crente entrando ou não, é justamente a 7ª trombeta. Veja só, muita tipologia bíblica aqui. E os vários versos aqui ligados a isso. No capítulo 11, verso 2, pisando a cidade santa por 42 meses. No verso 3, as duas testemunhas profetizando por 1260 dias. As duas testemunhas, 2 oliveiras, 2 castiçais, veja só esse número 2, e essa divisão ao meio muito importante. Apocalipse 11, verso 9, os corpos das duas testemunhas foram mortos ali, por 3.5 dias ali vão estar expostos. Verso 11, depois dos 3.5 dias, o Espírito da vida entrou neles, veja só, muita ligação desses números. Mulher alimentada ali no capítulo 12, por 1260 dias no deserto, veja só. Então, esses 3 anos e meio, 3.5, fala de uma tribulação, corte ao meio, muita ligação com o livro de Daniel. Veja os estudos também sobre as 70 semanas, o livro de Daniel fala sobre isso, e tem muito mais a se falar. A mulher sustentada por 3.5 tempos, veja só. E as bestas ali, capítulo 13, boca de blasfêmia por 42 meses, veja só. Sobre essa ligação de quebrar o 7 ao meio. O pagamento em dobro vai vir, nos capítulos 14 a 19, as taças ali, realmente o número 2, veja só, essa ligação com 2, fez, recebeu de volta, ou realmente um galardão bom, ou realmente o julgamento e as correções, né? As taças também. Apocalipse 20, a gente vê a primeira ressurreição, 1, né? E a gente vê a segunda morte. Esses números 1 e 2 é muito importante, estão ligados a esse tema. Então, os 42 meses está ligado à lua. Veja só, os meses ligados à lua, o dia ligado ao sol. Os anos estão ligados às festas de Israel, o ciclo do crente entrando na presença de Deus. E muita ligação com o livro de Daniel, né? Veja só. O livro dos tempos do livro de Daniel fala de muitos números, tribulação. Veja só, é muito importante todo esse contexto. Então o tempo chegou. Israel não cumpriu as leis. O sábado foi motivo ali no Antigo Testamento. E no Novo Testamento a gente vai ver a tipologia, as mesmas coisas acontecendo. O povo de Deus, infelizmente, longe dele. Longe dele, perto de religião, infelizmente, falando uma língua diferente, em uma outra nação, em um outro local. Daniel 1, a gente vê Judá e Israel devorados pela Síria e Babilônia, esse tema de devorar, tema de bestas. Os capítulos 1 a 6 aqui são um resumo rápido. Daniel 1 a 6, ele e os amigos confrontados, esse mesmo devorado, fala muito de tempos ali, ele pede tempo diante do rei, etc. Daniel 6, a cova dos leões, veja só, cova, abismo. Ali foi colocada uma pedra ali na cova, veja só todo esse tema de boca, de abismo, de ventre interior. Vai ser devorado ou não? Daniel 7, a gente vê as profecias ali das bestas animais ligadas ao Apocalipse. Demais esse livro de Daniel. Daniel 8, a verdade pisoteada, veja só, muita ligação ao Apocalipse. Exército do céu, estrelas derrotadas, infelizmente, até que o reino vai
chegar ao povo de Deus, a Cristo, Filho do homem, né? Daniel 9, as 70 semanas, questão da metade da semana. Daniel 10 a 12, por todo Daniel, 3,5 tempos, 1290 dias, 1335 dias, todos números ligados aqui ao livro do Apocalipse, esses temas que a gente tem falado. Então é ser devorado ou não. Daniel estava ali literalmente na Babilônia, seus amigos, mas espiritualmente longe dela. Então número 7, sétima trombeta aqui no Apocalipse 11, esse corte, ou o crente vai chegar na sétima trombeta e realmente tem ouvido a voz de Deus. Essas trombetas que já tem tocado, a igreja tem que ouvir, né, a voz que sai do íntimo de Deus e entrar no nosso íntimo. Então, os números 7, 3,5, 1260 na Bíblia, 42 meses também. A gente vê vários detalhes, né? Elias, a boca que fechou o céu para não chover, tem das duas testemunhas, a gente vai falar sobre isso. Esse pacto está ligado a isso também, esse corte ao meio, porque o animal ali, quando faziam pacto, eles sacrificavam e cortavam o animal. Jeremias 34, verso 18, fala sobre isso. O animal partido ao meio do pacto. Infelizmente, Israel se dividiu ao meio porque violou o pacto. Eles faziam o pacto, dividiam o animal ao meio, na verdade em pedaços, e a parte ali que descumprisse o pacto seria como aquele animal. Realmente essa figura que a gente vê, né? A gente sendo devorado, crente devorado, esse é o tema desde o Antigo Testamento, aconteceu com Israel, a tipologia bíblica mostra isso, e esse tema da igreja. Israel dividido ao meio, a transgressão do pacto leva a isso, essa divisão, como aquele animal dividido. Então estamos divididos ou não? E aqui no lado direito a gente vê Jesus também, os 3,5 anos de ministério, e não à toa ele foi cortado. Lindíssimo isso, vendo no contexto desses números de vários detalhes que a gente ainda vai falar. Daniel e Jeremias, contexto ali de Daniel e Jeremias, né, dessa divisão, 70 semanas ali, em Daniel e Jeremias também, divididos, engolidos. A gente vê outras histórias bíblicas, nesses temas de número 7, de pacto, divisão. Então, temos que ser unidos em Cristo, o número 1 é importante nisso. A unidade em Cristo é o objetivo do crente, esse número indivisível. E o número 2 tem essa ligação, né, de se juntar a Cristo, João 17, essa unidade com Cristo. Cristo sempre falava um com o Pai, realmente ser um em espírito com o Pai. E veja só essa questão do corte, ligado a Daniel, às 70 semanas também, ao pacto. Essa palavra cortar, destruir no hebraico, carete aqui em vermelho. Essa palavra que está ligada à aliança, veja só. Koret, Beirit, a mesma palavra aqui em verde, do lado direito, no início, o hebraico lê da direita para a esquerda. Então, fazer aliança, na verdade, né? Que na verdade está ligado a um corte, porque ali a ligação com o animal, realmente a palavra aliança, existe a palavra pacto e a palavra aliança. A palavra pacto está ligada ao número 7, e aqui a palavra aliança, né? Os 10 mandamentos, a aliança do Antigo Testamento, era essa palavra que se usava aqui muito no Antigo Testamento, e mostra isso, esse corte na verdade no bom sentido, porque ali o animal era cortado, e essa palavra para pacto. Na verdade, essa palavra é a palavra para aliança. E a palavra divórcio, veja só, a mesma raiz que a gente vê no livro de Jeremias, no capítulo 3, verso 8. Divórcio é um corte, né? Keritut. Basicamente a mesma palavra, com algumas variações aqui, umas letras diferentes, que mostra a mesma raiz, esse divórcio que é um corte. Então, tudo símbolo de uma aliança, de um casamento, né, cortado ao meio ou não. A questão do número 7, é muito importante essa questão do 7, fala de noiva também. Veja só o casamento, 7 dias, vai para a história de Jacó, no Antigo Testamento, nos tempos ali, o casamento era por 7 dias. Então, é muito importante essa ligação com a noiva. No verso 4, estas são as duas oliveiras, 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. São as duas testemunhas. Quem são elas? Moisés e Elias, né, a lei e os profetas, Caleb e Josué, Jerubabel e Josué, ali no livro de Zacarias,
Um era o governador, o rei, o outro sacerdote. Ou seria Elias, Eliseu, João Batista e Jesus. Judeus e cristãos, a gente vê no Novo Testamento. As 2 tábuas da lei, né? As tábuas do testemunho. Então o que é isso? É um pouco de tudo isso, ou é muito de tudo isso? Céu e terra. Céu e terra é muito importante. As 2 testemunhas, céu e terra, ali em Deuteronômio. E céu e terra estão sendo destruídos nas trombetas. Veja só, as trombetas atingindo céu e terra. Muito interessante esse contexto, né? As trombetas, céu e terra sendo destruídos, e a gente vê aqui capítulo 11, muito ligado a isso, as 2 testemunhas. Vão ser destruídas ou devoradas ou não. Veja só. Vão ser engolidas ou não. Atos no capítulo 1, verso 8. Recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-ei testemunhas. Testemunho está ligado à igreja, a nós, testemunhas através do Espírito Santo da morte e ressurreição de Cristo. Claro, através do Espírito Santo. Atos capítulo 1, verso 22. Se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Somos então essas testemunhas. Então, cada uma dessas histórias do Antigo Testamento e do Novo falam disso. Que fala também de Jesus, né? Jesus, a gente vê João Batista e Jesus. Testemunhas de um projeto. O próprio Jesus era testemunha do projeto de Deus. Apocalipse 17, verso 6. A mulher embriagada do sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Então, também judeus e cristãos, Antigo e Novo Testamento junto. Realmente, essa junção, a obra completa juntas. E a gente tem que buscar isso, esse entendimento no Antigo Testamento, Novo, em questão de doutrinas também. Fomos enxertados na oliveira. Realmente não tem como sermos testemunhas se a gente esquece, por exemplo, o Antigo Testamento, a aplicação profética do Antigo Testamento na vida da igreja também. A gente vai falando sobre isso. 2 oliveiras e os 2 castiçais. Lugar santo, santo dos santos, fala muito do Espírito Santo também. Essas oliveiras que dão realmente o óleo para as lâmpadas que a gente vê muito aqui no Apocalipse, os castiçais, trazendo luz ao mundo pelo óleo do Espírito Santo, a virtude e o óleo do Espírito Santo, através disso, somos testemunhas da ressurreição de Cristo. Apocalipse 11, verso 19, abriu-se o templo no céu, a arca da sua aliança foi vista, veja só, a questão do santo dos santos, a tipologia bíblica aqui. E aqui no verso 5, para terminar, se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca, devorar os seus inimigos, e se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Veja só. Fazer mal, fogo da boca, devorará, sairá fogo das 2 testemunhas. É tudo tipologia bíblica. Esse tema ainda de boca é muito importante. E segundo a Reis, a vida de Elias, muita ligação com Elias aqui, né? 3,5 anos ali de seca. Aqui também a gente vê esses números todos. Então Elias, fogo do céu, céu e terra sem chuva por 3 anos e meio. Jeremias 5, verso 14. Palavras de Deus na boca como fogo. Polvo em lenha consumidos. Veja essa muita tipologia bíblica. Não é literal a questão do fogo na Bíblia. Salmos 18. Das narinas de Deus, fumaça da boca, fogo consumido. Tenho falado muito sobre as narinas de Deus, né? Aquele símbolo da fumaça saindo. A palavra narina significa raiva também no hebraico. Então, muita ligação com essa questão da fumaça e fogo. A tipologia, os símbolos na Bíblia, a espada no Apocalipse, como a gente tem falado, fala da boca no hebraico, mostra isso, né? O fio da espada é a boca da espada, literalmente. Então, a boca fala da palavra de Deus, que a gente vê Cristo aqui com a espada aguda, sua boca, né? Saindo da sua boca a palavra, realmente pela palavra de Deus, as nações e nós vamos nos converter. O fogo da boca fala da lei de Deus, o fogo ali, Êxodo, Deuteronômio, ali Monte Sinai, realmente o fogo dos julgamentos também, a lei tem julgamentos, e são julgamentos que Cristo tomou esse cálice por nós, tem toda essa tipologia também. Então um contraste, Apocalipse 8, Apocalipse até o 14, a ligação entre os temas. Apocalipse 12, por exemplo, vemos dragão, serpente e contraste, né? Prontos ali
para devorar o crente. Então, esse tema muito importante da boca é a palavra de Deus. É o conflito entre a carne e o espírito, realmente nos nossos tempos, o tempo da igreja também. A gente vê esse fogo que tem que consumir realmente a carne e trazer o crente para a presença de Deus. Então Deus se revela como fogo no Antigo Testamento em muitas ocasiões. Realmente a boca das testemunhas traz julgamento porque traz a verdade. Esse livrinho que João engoliu ali no capítulo 10, e aqui tem que sair as palavras, que tem palavras de julgamento também. A gente vai ficando por aqui, continua em seguida no verso 6.